Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CSA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente vai apresentar aos senhores, em primeiro lugar, diz respeito a uma solução de consulta da COSIT, a solução de consulta número 85 de 2024, que trata sobre a apropriação de crédito das contribuições do PIS e da COFINS, no caso das empresas industriais e de prestação de serviço. Essa solução de consulta ela trata especificamente sobre o direito ao provimento de crédito sobre aqueles gastos com certificação compulsória de equipamentos. Então, ela diz respeito a todos aqueles gastos incorridos com serviço de calibragem de aparelhos, né, e outras certificações, quando decorrente de calibrar processos esses de obrigação legal, ele gera, então, esses desembolsos, quando pago para pessoas jurídicas que também são contribuintes do PIS e da COFINS, eles geram direito a crédito para as empresas tomadoras desses serviços, por se tratar de certificações ou aferições de caráter legal obrigatório. Então, é uma dúvida que os contribuintes tinham também no passado, mas que agora a própria Receita Federal vem reconhecer que todos aqueles dispêndios com certificação compulsória e outros decorrentes de imposição legal, eles, quando aplicados os desembolsos na fabricação de bens ou na prestação de serviços, eles são geradores de crédito das contribuições para o PIS e da COFINS para as pessoas jurídicas no âmbito da não cumulatividade. Então, essa seria a primeira matéria. Com relação à segunda matéria, nós vamos falar um pouco sobre imposto de renda das pessoas físicas, mais especificamente no caso de espólio, né? Então, quanto à obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda por parte do espólio. O espólio é o conjunto de bens das pessoas que faleceram e que, para fins tributários, continuam sujeitos às regras de tributação vigente para todas as demais pessoas físicas naturais também. Então, com relação ao espólio, existem hoje praticamente, pela legislação, 3 tipos de declarações, né? A declaração inicial, as declarações intermediárias ou intermediária e a declaração final. A declaração inicial, né, de acordo com a legislação, é aquela declaração que se refere ao ano em que ocorreu o falecimento do contribuinte, da pessoa física. Então, no ano do falecimento, essa declaração de imposto de renda, uma vez obrigada à entrega, ela se constitui na declaração inicial. Ela, em termos de registro, né, ela não tem nenhuma diferenciação para as demais declarações dos contribuintes naturais, que não são espólio. É uma declaração onde vai ser entregue a declaração de ajuste normal, onde ali vai ser arrolado todos os bens do espólio, né, pertencente ao espólio, os rendimentos do ano, gerados no ano pelo espólio, né, sujeito à tributação, e as despesas dedutíveis desse ano até a data do falecimento. Então, é uma declaração inicial, quando o inventário não se encerra dentro do próprio ano do falecimento, então essa primeira declaração é a declaração inicial. E ali são declarados todos os bens, direitos do espólio e as rendas geradas durante esse primeiro ano do falecimento. Então, seria as rendas do trabalho até a data do falecimento e das rendas de capital ou de locações ou de aplicações financeiras geradas durante todo o ano calendário. No caso, quanto aos bens, deve ser declarado a totalidade dos bens pertencentes ao espólio ou 50% daqueles bens que são possuídos em condomínio ou através de sociedade de comunhão parcial. Com relação aos rendimentos, devem ser incluídos os rendimentos produzidos pelos bens do espólio, 100% dos rendimentos, e, se for o caso,
a metade dos bens produzidos quando esses bens tiverem sido gerados por bens adquiridos de forma em comunhão. Então, 50%. Outro 50% pode ser declarado pelo cônjuge sobrevivente. Ou, opcionalmente, 100% na declaração do espólio. Quando se trata de declaração do espólio, não existe a possibilidade dos rendimentos gerados pelos bens do espólio serem declarados na declaração do cônjuge sobrevivente. Obrigatoriamente tem que ser na declaração do espólio, ou a metade ou 100%. Com relação depois às demais declarações dos anos seguintes, enquanto não encerrado o espólio, são consideradas declarações intermediárias, né? E por último, nós temos então, no ano em que ocorre o encerramento do inventário, né? Seja por escritura pública, através de cartório, ou seja judicial, por decisão transitada em julgado, essa declaração final de espólio, ela vai contemplar, então, a relação da destinação dos bens pertencentes ao espólio, além, é claro, da tributação dos rendimentos gerados no último ano pelo espólio. Nessa declaração final do espólio, então, ela vai ser a última declaração, a declaração que vai gerar o cancelamento do CPF, né, a suspensão da existência do CPF, e nessa declaração os bens e direitos serão discriminados e em cada bem será informado a destinação desse bem, quanto foi para cada um dos herdeiros ou do meeiro, quanto coube a cada herdeiro, a cada meeiro, de cada um dos bens. Também nessa declaração será informado por qual valor esses bens serão transmitidos para o meeiro e os herdeiros, se com base no custo fiscal de aquisição, situação em que não será apurado nenhum ganho de capital para espólio, ou se essa transferência para o meeiro ou herdeiros se dará pelo valor de mercado dos bens de acordo com a avaliação para fins do inventário. Se a transferência dos bens ou de alguns dos bens para os meeiro e herdeiros se der pelo valor de mercado, obrigatoriamente o espólio, então, terá que ser apurado o ganho de capital sobre esse bem ou os bens transferidos pelo valor de mercado e, havendo a incidência de imposto de renda, o imposto correspondente ao ganho de capital deverá ser recolhido até o último dia útil do mês de entrega da declaração de final do espólio. Esse ano, as declarações de imposto de renda de ajuste anual e também a de espólio, o prazo de entrega vai se dar no último dia útil do mês de maio de 2024. Dia 31 de maio é o prazo final para entrega das declarações de ajuste dos contribuintes e também declaração final de espólio. Então, com relação ao recado na área federal, que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, da área previdenciária. Até lá e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel da CCA, vamos comentar agora algumas notícias e alterações vinculadas à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Começaremos pela matéria divulgada no site da Secretaria da Fazenda sobre a simplificação das informações do ajuste do ICMS substituição tributária. Apenas para esclarecer, o ajuste do ICMS da substituição tributária deve ser realizado pelas empresas que efetuam vendas a consumidor final de produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, cujas operações podem apresentar valor a restituir, caso o valor de venda ao consumidor tenha sido em valor inferior à base de cálculo da substituição tributária utilizada na operação realizada pelo substituto tributário, lá no início da cadeia de circulação da mercadoria. Ou na situação inversa, quando o valor de venda a consumidor final é realizado
por valor superior ao previsto inicialmente pela legislação, com base também para o cálculo da subvenção tributária do ICMS, situação em que o comerciante deve complementar o valor da diferença paga a menor pelo substituto tributário. E importante destacar que estão dispensados do ajuste do ICMS subvenção tributária os contribuintes que tenham optado pelo regime optativo de substituição tributária, o chamado ROT-ST, ou seja, tornando a subvenção tributária novamente definitiva, pois antes de 2016, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, era definitiva. A partir de então, passou a ser ajustada ao final, quando da venda ao consumidor. Bom, a notícia publicada agora pelo site da Secretaria da Fazenda, no dia 19 de abril, informa que essa simplificação está inserida no contexto da obrigação fiscal única, que busca estabelecer a emissão do documento fiscal eletrônico como única tarefa dos contribuintes, ou seja, dispensando todas as outras obrigações acessórias, inclusive a escrituração fiscal digital. Este é o objetivo da Secretaria da Fazenda, para o qual tem equipe específica focada nesse assunto. Refere-se então a um projeto piloto que busca possibilitar a dispensa da escrituração de nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFCE, nas operações com ajuste da subvenção tributária, o ajuste ST. O objetivo é viabilizar a compatibilidade entre duas sistemáticas, a chamada apuração assistida, que dispensa a escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica, e o uso do ajuste da subvenção tributária do ICMS. O piloto foi realizado ao longo do primeiro trimestre de 2024, com 2 estabelecimentos de um grande varejista gaúcho. Os arquivos da escrituração fiscal digital referentes aos 3 primeiros meses do ano, que foram enviados a partir do uso da novidade, apresentaram uma redução significativa de cerca de 86% do seu tamanho em megabytes, quando comparado à média dos arquivos do ano de 2023. A redução, além de eliminar a redundância entre a informação da nota fiscal de consumidor eletrônica e da escrituração fiscal digital, resulta também em diminuição relevante do tempo de processamento no Validador Nacional da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI e na importação para a geração da Guia de Informação e Apuração do ICMS, a chamada GIA ICMS. O segundo assunto em destaque refere-se à vedação de créditos presumidos na hipótese de o contribuinte empregar em seu processo industrial leite em pó ou queijo importados. Conforme divulgado no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o decreto número 57.571 veda, a partir de 1º de janeiro de 2025, a utilização de diversos créditos fiscais presumidos de ICMS previsto no atual regulamento do ICMS, lá no artigo 32 do livro 1. E isto na hipótese de o contribuinte empregar em seu processo industrial leite em pó ou queijo importados do exterior. As empresas que empregam esses insumos no processo de industrialização de seus produtos devem analisar o referido decreto em virtude da vedação do benefício que foi instituído para vigorar a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Na semana passada, ainda foram publicadas 2 novas normativas, uma divulgando a nova chave de autenticação digital em razão da exclusão de mercadoria da tabela que fixa para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária
o PMPF, que é o preço médio ponderado a consumidor final dos produtos farmacêuticos do segundo ciclo do ano de 2023, com efeitos a partir de 1º de março a 31 de agosto de 2024. A outra normativa divulga a unidade de incentivo fiscal do Fundopem, a chamada UIF-RS, para o mês de maio de 2024, no valor de R$ 34,61. Esse valor será utilizado para cálculo do benefício admitido para as indústrias que realizaram investimentos e que já possuem termos de ajuste firmados com o Estado do Rio Grande do Sul para a fruição do Fundopem Financiamento ou do simplificado agora, o Fundopem Express, que admite especialmente créditos como benefício, decorrentes de investimento em máquinas industriais. Bom, então eram estas as informações da área fiscal quanto às notícias e alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Recentemente, a Receita Federal publicou solução de consulta referente às sociedades simples de prestação de serviços relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas. Segundo a resposta da Receita Federal, é obrigação dessas sociedades discriminar a parcela dos lucros e a parcela referente ao prolabore. Caso essa discriminação não seja feita, todo o montante pago ao sócio como distribuição de lucros poderá ser tomado por base para incidência de contribuição previdenciária. E para encerrar o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que através do ato número 20, o Congresso Nacional prorrogou, pelo período de 60 dias, a vigência da medida provisória número 1208, que revogou os dispositivos da medida provisória número 1202, que havia revogado a desoneração da folha de salários. Assim, aqueles setores abrangidos pela desoneração da folha de pagamento poderão prosseguir optando por essa sistemática de contribuição até o ano de 2027. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.